Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o Atualidades Pampa de véspera de feriado. Aliás, estamos em ritmo de véspera de feriado, um pouco algariados, porque a chuva deixa as caturretas um pouco algariadas. Hoje é dia 11 de outubro de 2017. E as coisas lá em Brasília continuam também muito trepidantes, né? O STF continua ainda votando, né? Continua votando, a ministra Carmen Lúcia está, parece que desta vez, se excedendo no horário, entrando num horário que não é o que normalmente ela gosta, mas ela está, pelo menos, tentando levar até o final, ainda hoje mesmo, contra os seus princípios e contra o seu hábito de não levar até a noite as votações, mas ela está tentando levar até o final, vamos ver, vamos acompanhando, até o final a votação sobre a decisão que está tendo o STF, se ele pode ou não, como disse a Carla aquele dia, decidir votar sobre o afastamento e sobre algumas coisas dos senhores políticos, né, os senhores senadores, enfim. Por aqui, quando eu digo é aqui na TRF4, aqui em Porto Alegre, o TRF4 aqui de Porto Alegre manteve o juiz Sérgio Moro em processo da Lava Jato na ação que investiga o empresário Marcelo Simões, que é suspeito por envolvimentos em contratos irregulares com a Caixa Econômica Federal. O advogado do empresário tinha entrado com um recurso pedindo o afastamento do juiz federal Sérgio Moro. E a decisão aqui do TRF4, aqui de Porto Alegre, é de que o juiz Sérgio Moro vai continuar. E ele conseguiu, já está com 15º, igual a 15 anos. O ex-governador Sérgio Cabral agora já é réu no seu 15º processo. Ele agora, a justiça... 15 anos. Fez 15 anos, está debutando, já pode debutar. Já pode fazer bolo vivo, tudo, já tem 15 processos, já é réu em 15 processos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro aceitou, nesta quarta-feira, a denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o seu pessoalzinho. Nós vamos detalhar este assunto, mas está então no seu 15º processo. Para a gente começar este programa de hoje, para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre, com descontração, com um pouco de bom humor, um pouco molhados, porque chove muito em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas as pessoas estão saindo, pelo menos aqui de Porto Alegre, para fazer um feriado, né? Tentando sair, né? Sim, tentando, porque tem muito movimento, algumas saídas de Porto Alegre em virtude do horário, em virtude dos alagamentos, jogo do Grêmio, show de Paul McCartney, tudo acontece nesta quarta-feira, no início da noite. O show do Paul McCartney foi antecipado 30 minutos no seu início. E não esqueçam... O que não ajuda muito as pessoas, né? Porque com esse tempo mais, né? complicou ainda mais. Quem vai ao show? 21 horas é o show do Paul McCartney, que era marcado para as 21h30, agora é às 21 horas. E não esqueçam que essa que vos fala, alguns anos atrás, depois de um show abaixo de chuva, caiu num buraco lá na José de Alencar, quase em frente ao Hospital Mãe de Deus. Era sob a administração de José Fortunati, mas os buracos... Mudou o prefeito, mas os buracos continuam os mesmos. Acho que eles estão bem. Preste atenção quando você for sair do show do Paul McCartney. Os buracos estão aumentando. Não vai cair num buraco coberto pela chuva. Mas, Magda, o show é na sexta-feira. Sim, na sexta-feira. Não é hoje. Na sexta-feira. Mas está chovendo, né? Tá, vai estar chovendo. A previsão é de que a chuva vá até sábado. Foi bem alertado, que parece que do jeito que eu estou falando, parecia que era hoje. Parece que amanhã é sábado, mas a gente trabalha no nós trabalhamos, tudo, não muda nada. Trabalhamos amanhã. Oi, Gustavo. Eu não. Por que não? E ele vai sentir minha falta. Vai. Com certeza. Eu sei por que ele não vai no show. Por que ele não vai? Porque ele não ganhou ingresso. É um fator determinante. É um fator muito forte que influencia na minha decisão.
Mas o Paulinho vai sentir minha falta. Paulinho. Mas Ele vai olhar frente aquele bezerro chorão que fica sempre frente ao palco aqui, não tá. Por quê? Porque, gente, eu confesso, aquele bezerro chorão, no caso eu, né? Que fica sempre frente ao palco, não tá nesse show, por quê? Porque eu confesso a vocês, show do Paul McCartney eu me emociono mesmo. É a trilha sonora da minha vida. Mas não tem como não se então, emocionar. Não tem como. O último show aqui em Porto Alegre foi um fiasco. Eu prometi a mim Eu me mesmo. emociono de ver um homem com 70 e poucos anos. Fazer um show de 3 horas. Fazer um show de 3 horas e meia. É uma pessoa que, por onde quer que ele passe, ele lota os lugares, assim, são milhares de pessoas, cantam com ele do começo ao fim. E o divertido é que não sou só eu que choro, né? Não, mas olha pros lados e vê as os fãs pessoas de que os outros- todas as idades, é lindo de ver uma garotada de 15, 14 anos curtindo demais um show do Cantando Paul as letras McCartney. dos Beatles, de Cantando cor. todas as músicas. A exemplo, como é com Rolling Stones, né? Que também eu me emociono de ver o Mick Jagger no palco. A energia que ele tem Mas Beatles contagiante, é demais. Beatles é um negócio do outro planeta, não tem jeito. Quando ele começa a tocar as músicas dos Beatles, a gente... Aí tem um momento que ele apaga as luzes e vai pro piano. Aí não tem. diferente, Aí ele emburaca Let It Be, emburaca The London Winding Road. Mick Jagger, ele é o máximo. Tava chovendo também no show em Porto Alegre. Chovia muito. E ele não perdeu em nenhum momento a vitalidade. O show foi incrível do início ao fim. Parecia que não tava O chovendo. que esses caras tomam que pulam e correm Eles desse têm jeito? bom geriatra. Mas tu sabe que muitas Geriatra. pessoas falam Olha, o assim, Mário na esse idade cara deles, olha a porcaria que tá. Esse cara é Ai, não loucão fala e tal. Eu acho que eles são pessoas regradíssimas. Senão não teriam aguentado Não, se fossem 74, malucos, 75. eles não ficariam esse tempo todo. Eu acho que o único é o Kate Richards. Esse. Ah, bom. O Kate Richards diz o seguinte, que Agora, o Paul McCartney ele é e sobrevivente. O Paul McCartney, o Ringo, o George e Lennon. esse rapaz Mick Jagger, gente, eles são muito regrados. Bom, agora que eu fiz essa salada de frutas na abertura do programa, vamos compartilhar, vamos voltar para quarta-feira, porque eu falei de chuva, falei dos buracos da Você fala de cidade. feriadão, pra quem que ela pode dar? Ué, para os muita nossos gente que vai ter telespectadores. Mas nós Eu estaremos fiquei aqui. animadinha quando ela disse, tá todo mundo animado. Tem porque movimento na é freeway, véspera sabia? de feriado. Tem movimento. Mas óbvio, né? Com chuva, a rapaziada tá na esperança de que a má notícia que eu tenho a dar pra vocês é a seguinte, amanhã chove também. E Chove até sábado. E sexta-feira E sexta chove, também. mas sábado litoral- chove. Aí pra completar, sábado também chove. E no litoral também? Sim. Sim. Chove em tudo. Vocês vão matar a saudade do sol só no Na domingo. dúvida, Chove, chove. chuva. Vão matar a Chove saudade só no sem domingo. parar. No domingo, Será? aí o sol tá de volta. Tomara. Com aquele jeitão meio, né? Tímido. Meio pastel. Gente, nós estamos habituados. A meia estação aqui, outono e primavera, é assim. Doutor Trovoada, me conte, como será a previsão do tempo, doutor Não, eu vou explicar Trovoada? para você. Então, Existe por uma coisa favor. chamada amplitude Modular. Não, pode parar com essa tua amplitude, pode fechar a tua amplitude. Mas só pedir para me explicar. Não, tu não vem me enrolar, A amplitude térmica Sim. Ele é é o rádio, intervalo que modular. existe entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Muito bem. Nos períodos de entre-estação, E aí, Chicão? que são chamados primavera, Claro que não, né, Chicão? Viu Voltou. ontem o Diz rolo? alguma coisa, A Chicão. gafe tua do rolo dele ontem? Tô um pouco cansada. Isso é um desdobre, ele diz pras minas. Daqui a pouco isso ele é fala em desdobre. Greenwich. Greenwich. Eu desdobro no pub hoje, que ele vai dar com uma gata mais tarde. lá. Ele vai num pub hoje? que nada Do aqui. lado de casa. Perto da casa dele Hoje. Sobe Daqui eu vou pro diretão. escritório da Festa Nacional da Música que tá pegando fogo. Onde é que é o escritório da Artistas Festa do Brasil. Nacional da Música? O escritório do Fernando Vieira ali na Auxiliar. Que é o Quem teu vem, sócio, Vitorino, né? assim, das estrelas Muita gente, máximas? mas tem algumas pessoas em especial, por exemplo, Por vem favor. o maestro do Roberto Carlos, Eduardo Lages, vem e ele vai fazer um show não é um show, ele vai receber uma homenagem e vai ser muito interessante, porque ele pediu um piano que já foi providenciado, a Cássio do Brasil vai colocar um piano no palco para ele. E ele vai tocar só as introduções das músicas do Roberto Carlos que ele criou nas últimas décadas. As pessoas vão identificar as músicas pelas introduções, né? Começa a ficar... Não precisamos explicar, Todo nós mundo já sabemos, sabe. Então, assim, ele vai fazer um medley Eu sou analfabeto. de introduções. Ah, não tá legal. Tá legal, fala. E vai ter algum mas é que tributo? essa Não vou tua falar mais nos do programa. explicados, essa introdução Vitorino, da vai ter música algum do Roberto. tributo?
o Serginho Grossman também vem para participar. Que legal. Vai contar a história dele. Porque a gente sabe, o Serginho Grossman é um jornalista militante em São Paulo de décadas. É uma história muito bacana. Professor. Ele milita. Professor do Objetivo. Tu sabe por que eu sei? Porque ele esteve aqui na Agas, e ele fez justamente isso. Ele contou, eu também não conhecia, ele contou a história dele e depois desceu do palco e foi fazer o programa dele ali. Conta mais, Gustavo, eu tô brincando com você. Não, ele tem uma história muito interessante ligada à música e a novos valores. E é muito legal. O Serginho Grossman sempre foi muito conhecido em São Paulo. Na verdade, nacionalmente, ele se tornou conhecido de um tempo para cá, quando foi para a Globo. Ele vai ser homenageado, vai participar também. Agora, tem uma atração que a gente vai trazer. Eu adoro fofoca, essa eu não posso perder. Faz 2 anos, a gente contava aquela separação da banda Calypso, da Joelma e do Chimbinha. A gente trouxe o Chimbinha. E o Chimbinha, um dia à noite lá, tomou um pouquinho de Guaraná demais, estava meio tristinho. Guaraná. E aí começou a chorar. A gente esse ano vai trazer a Joelma. E o Chimbinha está convidado. Eu não sei se ele vem, mas ele está convidado. Ele não confirmou Vocês esse querem colocar fogo, mas a Joelma vem. Eu tô louco de vontade de ver o cruzamento desses dois no corredor. Porque o que saíram atirando um no outro depois da separação. Mas já aconteceu tanta coisa depois, será? Não convido. Não, eu acho até que é até importante, Gustavo, tu explicares para as pessoas que a Festa Nacional da Música tem essa característica, né? Tem. Além ela tem quantos dias? Quantos dias tem a festa? São 3 dias, né? São 3 dias, então assim, tem apresentações dos artistas e tal. Na verdade, começa amanhã, né? Mas tem uma fase regional que começa amanhã e vai até o dia 22, domingo. Aí, domingo, dia 22, 23, 24, até amanhã do dia 25, é a fase nacional, onde vem os artistas nacionais. Nessa fase regional, a gente vai ter amanhã, se o Papai do Céu ajudar, tem um show amanhã na Redenção, com o melhor do rock gaúcho. Participando, um encontro de bandas gaúchas. Mas vai ter, no final de semana, vai ser muito legal, porque vai ter um desfile de bandas marciais, um negócio que tinha acabado. E no ano passado, a gente trouxe de volta bandas marciais. Gente, eu não sabia que tinha tanta banda marcial no Rio Grande do Sul. E é uma coisa linda você ver. Os meninos e as meninas tocando, e aquela formação marcial, é um negócio lindo. A Alvorada mandou 2 bandas marciais que eu fiquei de queixo caído de ver. Legal. Uma banda, acho que é São Marcos, de Alvorada. Eu fiquei de queixo caído. A meninada já tocou até nos Estados Unidos. Tem bandas, a banda do Julinho, a banda da Brigada Militar. São bandas assim que você traz aquela coisa que o Marne tanto chama a atenção, assim, a coisa do orgulho, do respeito, que você vê, sabe, com a formação. E da seriedade, do respeito, da postura, da beleza, né, da educação, né, do respeito a alguma coisa, a sua escola e tudo isso é muito bonito. Ano passado, uma menininha acho que tinha 9 ou 10 anos, fez o maior sucesso tocando flauta. Tocando flautinha na banda. E num determinado momento a música parou e ela fez um solo de flautinha. Pô, a Redenção toda aplaudiu. Isso é muito bacana. E tem esse que tu estava falando agora do Eduardo Lage, falando do Serginho Grossman. São pessoas que têm uma ligação com a música e a Festa Nacional da Música presta uma homenagem a uma série de pessoas, né? Que de uma forma ou de outra contribuem. Não é o melhor nada. Pessoas que fazem parte da história da música, né? E tem debates interessantes, porque tem muito business na festa. Sim. Muito business. E Até a presença de ministros, de cultura. A gente costuma dizer o seguinte, Magda. Daí saem grandes cuidado com aquele menininho que está ali no canto com um violãozinho, que ninguém está dando bola. Não trata mal, porque aquele menininho no ano que vem pode voltar com o jatinho dele. Tu sabe que isso aconteceu com o Michel Teló, isso aconteceu com a Anitta, que eram artistas significativos. A Simone e a Joana, eu lembro no tempo que eu fazia Guaíba Feminina, que quando a gente não tinha ninguém para entrevistar, a gente pegava aqueles bichos grilos ali. Aquelas 2 gurias. Umas gurias que vieram aqui para apresentar a música e a gente entrevistava. Que doido, não existiam. Né? E depois era a Simone e a Joana. A música brasileira passou pela Festa Nacional da Música nesses últimos 30 Tinha um outro nome. Teve um ano que eu cobri na época, mas a Festa da Música e tinha uma banda que ninguém tava dando nada, uns malucos de cabelo colorido, NX0.
Pois uma das principais E que bandas acabou do vendendo cenário. disco pra burro. E o Di Ferreiro, ele é uma referência, né, do rock nacional, do pop nacional. Falta aprender a cantar só, mas o resto é... Parou, não começa. Vamos voltar à nossa realidade. Então, sabem os senhores que vamos ter momentos muito, muito, muito especiais, muito bacanas. Já que você falou em rock, vem a CPM 22, viu? Fala, Chico. Fala, O meu tá de aniversário, o Daniel Paiva Machado, o Dani do Uber, que está fazendo aniversário hoje, que vai um beijão no coração. Legal. Falando em Uber, Cantofani, então eu quero te dizer, já que tu estás falando sobre, já falasse do Uber, eu vou falar sobre o seguinte. A Justiça suspendeu a validade de artigos da lei que regula apps de transporte em Porto Alegre. Na verdade, foi o Tribunal de Justiça que concedeu esta liminar, que suspende a eficácia de alguns artigos desta lei que regulamenta esse transporte de apps. Eu digo porque tem Uber, Cabify, aplicativos, tá? Obviamente que a Procuradoria-Geral do município já se manifestou, diz que vai recorrer dessa decisão. A Câmara Municipal ainda não tinha sido notificada. Essa notícia, óbvio, não é de agora, nós já entramos aqui no estúdio, foi de hoje durante a tarde. O que isso significa na verdade? Na verdade, significa que aquelas definições, aquelas medidas que foram determinadas e aprovadas pela Câmara de Vereadores, cobrança de taxa de gerenciamento operacional, a obrigação de autorização da prefeitura para eles operarem, né, para esses transportes operar, a proibição de pagamento em dinheiro, a necessidade de ter emplacamento na cidade de Porto Alegre, do veículo ter no máximo... Essa medida, essa licença, essa liminar, cancela essas obrigatoriedades. Provisoriamente. Suspende provisoriamente. Suspende até que o mérito seja julgado, né? Exatamente. O que aconteceu foi que o diretório do Partido Novo, olha só, nós falávamos ontem sobre do Partido Novo, exatamente. O Partido Novo, que se diz favorável ao livre mercado, entrou com uma ADIM, como a gente chama, pedindo exatamente com antecipação de tutela, que é a liminar, que esses aplicativos, Uber, Cabify, eles não tivessem que cumprir determinadas regras que foram aprovadas em 2016. Apesar de ainda não estarem sendo cobradas as tais regras, mas eles existem e eles alegam que agora os motoristas vão conseguir trabalhar com mais tranquilidade até uma definição. Vale lembrar também que o governo entrou com um novo projeto, que ainda não foi votado pela Câmara, né? Que tem algumas coisas que continuam, como, por exemplo, a proibição do pagamento em dinheiro, mas flexibiliza outras regras que estão nessa de 2016. Então, como a gente falou, né, alguns partidos poderiam, né, dessa forma... tentar, até mesmo na justiça, o que acham, né, legal e válido, né, transformar algumas coisas como o Partido Novo fez, né? O Partido Novo Só que eu acho, Carla, que eliminando o pagamento em dinheiro vai cair em 70% do movimento do Uber. Com certeza. Porque o Uber é mais o dinheiro, porque ninguém quer mais botar mas é isso que eles fizeram. Exatamente Eles quiseram que determinadas regras, como, por exemplo, o pagamento... Essa regra proibia o pagamento de dinheiro, entendeu? Exatamente. Foi isso que caiu, é isso que eles querem. A taxa de gerenciamento operacional, obrigação de autorização da prefeitura para operar, proibição de pagamento em dinheiro e necessidade de emplacamento na cidade de Porto Alegre, ou de o carro ter no mínimo 6 anos, essas regras caem temporariamente até ser, então, julgada essa ação principal. O único aplicativo que, se eu não me engano, que não aceita dinheiro é o Cabify, né? Cabify os outros todos aceitam, até os de táxi. Eu fiz uma coisa de muquirana. O que tu fez, muquirana? Eu fiz um cartãozinho de crédito desses, assim, de internet aí, que tem um limite pequeno, R$300, R$500. Para usar que não tem anuidade. Que não tem anuidade, só para usar... legal, tudo bem. Não é muquirana, para tu usar. Porque se der alguma confusão de cartão de crédito, ninguém vai poder estourar 300, R$400. Isso aí. É ótimo, muita gente está usando essa opção. É uma alternativa. É um cartão com limite baixo que te dá segurança. Nós estamos falando de trânsito, né? É diferente do Mário, que tem um cartão de R$40 mil. É verdade, Mário, que tu tem um cartão de R$40 mil? Eu estou me poupando porque eu estou tossindo muito, mas eu não tenho cartão nenhum. Não tenho nem cartão. De visita, é que o senhor Vitorino, ele é tão invejoso que até isso ele tem inveja. Ele tem inveja. Até do que tu não tem.
Até que tu não tem. Mas que poderia ter. Olha que maravilha. O Vitorino tem inveja daquilo que o Marne poderia ter. Presumida. É uma inveja presumida. Entendeu? Nem te explica. Nem te explica. A Cris Bart matou a charada hoje. Mas deixa eu dizer para vocês que hoje vocês devem ter tomado conhecimento dessa notícia da agente de trânsito que foi agredida por um motorista, enfim. Essa notícia é de ontem, obviamente saiu hoje. Eu recebi ontem, às 21 horas e 44 minutos, de uma assessora da prefeitura, e ela colocou aqui, ó. Na tarde desta terça-feira, dia 10, ao fazer as atividades de rotina no bairro Menino Deus, 2 agentes da EPTC abordaram um carro que estava estacionado sobre a calçada, na rua Múcio Teixeira e tal. Visivelmente contrariado, o motorista, ao ser abordado e receber a solicitação para que retirasse o carro do local indevido, partiu para cima das 2 mulheres. Para fugir das agressões físicas e verbais, os agentes se refugiaram na viatura da EPTC e deixaram o local. O infrator aproveitou o momento, pegou um cone que estava na viatura e bateu no veículo. Não satisfeito, o infrator pegou o seu carro e, com mais 2 acompanhantes, perseguiu a viatura da EPTC por algumas quadras. O que ele não esperava era ser localizado por outros agentes da EPTC que o acharam junto com o cone roubado e o levaram para a delegacia. As agentes fizeram a denúncia da agressão física e verbal e o delegado estipulou fiança de 9 mil por se tratar de agressão à mulher. Até o momento, ele ainda não pagou a fiança. Isso 21 horas e 44 minutos. Hoje, tudo foi veiculado e tal, aí foi identificada a agente, Thaís Vito, de 29 anos, e os momentos de pânico que ela passou após este motorista, né, tentar agredir ela e uma colega, enfim, na Zona Sul. Em entrevista a um programa, ela afirmou que teria sido golpeada no pescoço se ela não tivesse conseguido fechar a janela do seu carro. O tal motorista, esse, está recolhido ao albergue, né, que tem ali em Teresópolis, enfim, ele não pagou fiança, sei lá, e ela registrou a queixa, enfim, não parece que é a primeira vez que esse cidadão... Parece que foi estipulado em 9 mil reais. 9 mil reais, ele não pagou, né? Ele não pagou a fiança e está preso. Desequilibrado. E foi por enquadrada. Já tem historinha, Valentão, aí? Não sei, não histórico. Ela conta que isso é bem comum. É bem comum porque ela ainda diz assim, imagina só 2 mulheres abordando um carro com 2 homens. Os homens não respeitam. Não. E ontem a gente falou sobre isso também, né? Nos trabalhos que as mulheres hoje fazem e que muitas vezes não são respeitadas. Ora, fazer um trabalho de agente de trânsito dá tanto para homem como para mulher. Claro, mas os homens, e ainda, aí ela cita o machismo e tal, não aceitam que uma mulher possa dizer para eles, o senhor tem que tirar o carro da calçada, o senhor não pode estacionar ali. Ela disse que nem multar, ela ia multar. Não, ela só pediu para ele tirar o carro. Foi lá e fez um pedido de tirar o carro da calçada e já sofreu uma agressão, mas ela conta que isso é muito comum no dia a dia das agentes de trânsito. Só que elas não deixaram por isso, né? Não. Elas registraram e ele está recolhido ao albergue Pilbuc, eu acho. Pilbuc. Onde outras pessoas conhecidas da gente já dormiram por lá, já pernoitaram. Já pernoitaram por lá algumas vezes. Assim, há uns que se dizem que são da imprensa, Se dizem que são da imprensa, mas enfim. Agora, que coisa horrível o comportamento desse sujeito. Não, ele tem uma arma. Imagina se ele tem uma arma. Imagina se ele tem uma arma. Mais um motivo para se armar os agentes da EPTC. Eu também acho. Porque aqui, agora nós estamos dando a notícia de que tá bom, ele foi preso, identificado, coitado. E se esse idiota consegue quebrar o vidro e pega o pescoço de uma agente, ou mata uma agente, porque deu para ver que o sujeito é desequilibrado. Um paralelepípedo do negócio. E aí? Sim. A gente estaria dando uma notícia agora trágica. E ele foi preso, e até quando vai ficar preso? E como parece que já tem história, a Magda falou que já tem história aí já. Dona Magda, a senhora que conhece Magda bem. Voltou. Eu não sei do que a gente está falando. Por que tu chama de guria, gente? É liturgia do cargo. É liturgia do cargo, porque quando eu sento aí, ele me chama de dona. Gafas? Não, eu sei que são mafagafos e mafagafinhos. Agora, gafas, não sei. São óculos. Óculos.
Eu estou falando isso porque aquele cidadão Carles Puigdemont, que é o presidente ali da Catalunha, por detrás daqueles óculos, faz toda aquela propaganda da secessão e queria anunciar a independência da Catalunha e deixa tudo em suspenso. A decepção do povo da Catalunha que votou a favor da secessão, da separação. É impressionante, eu estava vendo as imagens. A primeira imagem, todo mundo naquela expectativa, as pessoas boquiabertas esperando tudo aquilo. E quando ele diz que vai aguardar, vai conversar com Madrid para tentar resolver esse problema da secessão, as pessoas caem em suas expressões, frustradas totalmente pelo desempenho deste homem que prometeu a eles como líder em conteste de grande parte da população da Catalunha, a secessão e a sua independência. Ele voltou, recuou, por quê? Quais seriam os motivos reais? Será o medo de Madrid? Porque ameaçaram que ele seria preso. E hoje, o Rajoy, lá o Mariano Rajoy, que é o primeiro-ministro espanhol, diz o seguinte: já estou oficiando a ele para que ele se manifeste e dê uma posição final, para que nós saibamos o que realmente está acontecendo. Mas por que ele anunciou e voltou atrás? Voltou atrás, disse que vai dar um tempo. Isso é atípico. Porque os espanhóis são muito positivos, eles são muito aferrados às suas ideias. Eu tive muitas vezes na Espanha, conversei com muitos espanhóis, eles têm uma garra, aliás... Principalmente os da Catalunha. Isso, para quem não sabe, a Espanha, no século XVI, era a maior potência da Europa, 10 vezes superior à própria Inglaterra daquela época. Então, sinceramente, eu não sei como vai ficar essa situação. Eu tenho impressão que a Catalunha continua sendo espanhola para sempre. Eu acho que sim. Olha aqui, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês, ainda voltando esse ser irracional. O homem teria se alterado após ser informado que deveria retirar o carro do local. Ele se dirigiu até a viatura e, utilizando um cone de sinalização da própria viatura, bateu contra o vidro do passageiro onde estava a Thaís. De acordo com a agente, o homem, acompanhado de mais 2 pessoas, ainda seguiu a viatura por algumas quadras da região. Ou seja, ele queria chuva com vento. Sabe como é o nome dele? Sérgio Soares de Moraes, 37 anos, foi localizado e conduzido à 2ª Delegacia de Polícia da capital, autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público e encaminhado ainda na noite de terça-feira ao albergue Pio Bucchi. Muito bem. Valente o rapaz? Valente. Com mulher, pelo menos, ele é valente. Pelo menos com mulher e com mais 2, ele é valente. Do lado, ele é valente. Vamos ver. Não, ele vai ver a multa que vem agora. Mas eu acho que a multa é pouco. Sabe lá se o carro até dele. Multa é pouco. Ele tem que ser processado, Ministério Público, não é verdade? Ministério Público é processado. Queixa-crime, delegacia. Isso. E agora não, eu acho que ele tem que ser enquadrado. Ele não pode ser enquadrado na Maria da Penha? As autoridades de trânsito. Não, acho que o delegado que recebeu a denúncia das agentes vai enquadrar ele, mas tem uma porção de crime aí. Eu tenho aqui a relação dos crimes. Agressão, tentativa, agressão, quem sabe até tentativa de homicídio, não sei. Mas agressão, lesão corporal, dano ao patrimônio público, dá para enumerar, pelo que a Magda relatou, que dão 5 ou 6 dispositivos, ele pode ser enquadrado fácil. Muito bom, muito bom. Isso sem falar nas leis de trânsito. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de dano ao patrimônio público. Sim, e foi o que eu disse aqui. Nada mais. Não, nada mais. Nós queremos saber outros enquadramentos. Aí cabe ao delegado. Agora recebe, faz o inquérito e encaminha ao Ministério Público. Mas Maria da Penha não, porque acho que é só violência doméstica, né? Mas tem a violência de gênero, né? Pois é, não sei. Tem a violência de gênero também. Então tem uma... procurando ali o delegado. Os delegados são profissionais desse negócio. O delegado não olhar assim, aqui cabe 3, 4, 5, encaminha para o Ministério Público, o Ministério Público denuncia e pronto. Eu gostaria de ver a cena ele na frente do delegado e dos agentes, hein? Não, eu queria Essa eu queria pagar, eu pagaria. Eu queria ver a cena dele na frente de uma juíza. Se ele ia desrespeitar também a juíza, exatamente. E eu adorava ver a juíza dizer, o senhor é um valente? Nesse ponto é que os juízes americanos... tem um juiz americano agora que autorizou... por decisão da justiça americana, esse juiz se destaca pelas decisões assim atípicas que ele toma. E ele foi autorizado a filmar, está autorizado a filmar as audiências dele.
O que lá não é proibido, basta você pedir, o juiz autoriza. Tem várias decisões desse juiz, inclusive uma falando daquela multa que a senhora cometeu, não sei o quê, do carro, e chorou, e ele mandou ela embora, enfim. E tem algumas decisões interessantes desse juiz. E lá nos Estados Unidos tem muito disso. Tem uma cena inacreditável de uma juíza que vai julgar um rapaz, na presença dela, por vídeo monitoramento, né? Porque às vezes a juíza está a quilômetros dali, por vídeo monitoramento. Aí ela olha o nome do rapaz assim, eu reconheço o senhor. Aí o rapaz que está sendo acusado olha para ela, não sabe o que dizer. Ele diz, o senhor estudou comigo na 5ª ou 6ª série. O meu nome é fulano. Aí ele olha para ela e começa a chorar. Se algum de vocês viu esse vídeo, é um vídeo muito bonito que está na internet. Ele olha para ela e começa a chorar. Ela, em vez de penalizar ele, ela diz para ele assim, mas aquele menino bem-humorado, bom colega, cadê aquele menino querido, bem-humorado, colega de todos? O senhor lembra que nós até dividimos lanche às vezes? E o cara começa a chorar. É a diferença de um grande juiz. Começa a chorar na presença dela. Claro que a gente tem que considerar aí o intervalo de tempo que separa a vida de cada um. Mas como esses exemplos que muitas vezes estão na internet são importantes, coisas que deveriam ser mostradas aos jovens. Não gente pelada aí enfiando vela, sabe-se lá onde. Mas gente, sabe, casos assim que deveriam ser divulgados. Está te referindo a mim? Não. Para, Chicão! Olha só! O que é isso? Mas quem fez vernissagem pelado fui eu. Mas não Eu acho que em algum momento ele deve ter feito isso. Tinha Foi reflexo condicionado. Aqui no WhatsApp, sobre a questão da agente de trânsito, o Nilo acha que não é Maria da Penha. Ele diz que é crime contra agente público e não contra a mulher. Eu que perguntei isso. Não, mas tem agravantes aí também, tem uma série de coisas. Isso aí os delegados são especialistas nisso. Boa noite, bancada mais inteligente do Rio Grande do Sul. Um homem que agride uma mulher esquece que tem mãe, irmã ou uma filha. Tremenda falta de respeito e civilidade. Magda, quando vai voltar a ter os poemas e a participação de Luiz Coronel? Ele tem saudades de Luiz Coronel. É o Cristiano Bernardes, da cidade de Viamão. Um forte abraço a todos. Abraço, Cristiano. Abraço, Cristiano. Magda, sabe? O Coronel tem de vez em quando... o Coronel, Luiz Coronel está semanalmente no programa do Paulo Sérgio Pino. Exatamente. Isso. Programa das 18 horas. O Coronel e o General. Olha aqui, acabei de assistir ao Atualidades, e é verdade, tem os dois. Acabei de assistir ao Atualidades, na madrugada, e quero te agradecer, Magda, por teres lido nessa continuação do programa os outros e-mails que enviei. Acredito que seja mesmo problemas com o sinal da NET. Vai em cima da NET. Já que nem o Jornal da Pampa com minha conterrânea e amiga Vera Armando também só assisto aqui em Pelotas. Quanto ao comentário do senhor Chicão, que talvez seja falta de pagamento, posso garantir que não é. Pois embora goste muito de relógios, eu os compro quando viajo. Não uso dois ao mesmo tempo. Pura ostentação, como ele mesmo diz. Obrigada, Magda, pela gentileza em tentar resolver meu problema. Abraços, Lídice. No verão ficarei sem vê-los. Não vai ficar. Fala com a NET. Fala com a NET, diz que tu vai cancelar a tua assinatura, que eles correm e resolvem o teu problema. Eles são assim. Quando vai mexer no bolso deles, eles resolvem. Quero ouvir a opinião dos meus colegas. Olha, científico, agora científico. Até me deu um tremor. O que tu quer saber? Fiquei louca de medo. Não, eu quero ouvir a opinião dos meus colegas, são sempre muito inteligentes, sobre uma notícia que eu vi de um projeto de um vereador daqui de Porto Alegre, o vereador Rodrigo Maroni, onde ele protocolou um projeto onde obriga os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito a levar uma vez por semana o seu animal de estimação para o trabalho. Não. Enlouqueceu. Não tem o que fazer. Porto Alegre não está esburacado. Os
Mas eles precisam de atenção, né? Mas eu acho que já é exagero. Né? É que nem aquela do saleiro. Imagina levar um cachorro para a Câmara dos Vereadores. Imagina, vai levar o cachorro para a Câmara dos Vereadores. O que o cachorro vai pensar? Quem é o cara que vota nessa figura? Olha, tem alguém gente vota que num cara ele é desse. vereador. Cara, é nada a ver. Então, aqui na notícia tem uma explicação, né? Qual é a do vereador. Não, eu gosto A explicação. do fundamento. O fundamento Eu deve ser gostaria de bacana. ser convencida. Me convence. Foi até colocado- Eu vou me propor a ser convencida. Foi até vamos. colocada na Por notícia favor. uma pesquisa dos Estados Unidos Sim. que fala que é um grande benefício levar o animal de estimação para o trabalho. Estimula a proteção e o amor pelos animais da cidade, diz o vereador. E aí, nesta pesquisa, diz que 7 em cada 10 entrevistados considera que os pets no trabalho geram uma mudança extremamente positiva. Benefícios da presença de animais de estimação no trabalho dão maior motivação aos funcionários e redução dos níveis de estresse. Só que eu acho que o animal é que vai ficar estressado, né? Levando eles lá na Eu casa. acho que o que sacanagem levar o animal Eu pra lá. acho que o que dá motivação para as pessoas irem trabalhar é salários em dia, né? Tudo sendo pago. Mas Isso é a maior motivação. Mas eu acho estas pessoas, né, os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, têm o salário em que tem dia, uma né? A Professora população. professora Fernanda Guerra lá Tramandaí está dizendo o seguinte: se bobear, arruma até um cargo de confiança pro cachorro. Eu não sei se mas eu acho que uma verba de representação, eu acho que sim. Tinha um cachorro que ganhava a Bolsa Família. Vereador, O Billy. Vereador, olha, com Qual é o todo o partido respeito dele? que o senhor me merece, Qual é o partido? mas essa não É vai dar. PR. Essa ficou puxada. Vereador, Ele é do PR. eu E tem uma pesquisa na China, na cidade de Tianjin, Não. e levar o Lá eles cachorro matam pra pra dar comer. uma banda Para, Chicão. no shopping é legal. Não, O Chicão. vereador tem isso na China também. Não, vereador não vai é o dar. Mandrake. Não, vereador. Achei com já todo exagero, respeito. né? Já na A Coreia, gente precisa de tantos Tu ficaste projetos. já na Coreia eles comem os cachorros. Fiquei. Come os cachorros. Fiquei porque era a mesma coisa que eu Ficaste satisfeito com a pensava, nossa né? participação. Magda. Fala. Ou seja, Só dá conseguiu mais um bagunçar o lembrete programa, né? para animais. Atenção ali. Só dá mais colega. um lembrete falando em animais. Cuide do seu animalzinho, do seu pet, se ele for da cor preta. Sexta-feira 13 tá aí. As pessoas roubam os animais para sacrificá-los na sexta-feira 13. Também quem doa ou vende animaizinhos, não faça esse comércio agora, principalmente em pets da cor preta, como gatos, cachorros e os principais, né? Gatos, cachorros e coelhos, tá? Cuidado, porque as pessoas pegam para sacrificar na sexta-feira 13. Falando em cuidados, Cris, vem ao encontro do que o Thiago Bruno Aranha, nosso telespectador, mandou aqui um e-mail também pedindo a colaboração das pessoas. Essa chuva bagunça Porto Alegre, alagando, e que tal será um pouco de boa vontade do povo não largar lixo em bueiros e prefeitura limpar periodicamente, também acho uma boa, diz ele. Poderia evitar esse caos. Abraços, amigos e tal. Marne. Dona Magda, me desculpe chamar Dona Magda, já tenho esse Tá, eu hábito. deixo, tu pode. Eu posso, né? Os outros não. Algumas pessoas me reclamaram: "Pô, você nunca falou no William Shakespeare." Eu não me atrevo a falar nesse gênio. Mas já porque- falou. Mas falei muito superficialmente. Ah, e nossa Márcia Windsor. Então, eu me lembrei de tocar no assunto hoje, porque esse homem foi de extrema importância, William Shakespeare. Esse pequeno livro, esse opúsculo aqui, A Vida e Obra de William Shakespeare, ele é um livro pequeno que você vai saber toda a vida, todos os acontecimentos mais importantes desse cidadão que viveu numa época em que a Inglaterra era governada pela rainha Elizabeth I, que era filha do rei Henrique VIII com Ana Bolena, que eu já até comentei, nessa época da família Tudor. Ela era traficante, a Ana? Eu não sei. Ana Boleta? Bolena. Eu só sei que a rainha Elizabeth, ela era considerada herética porque ela era anglicana, ela não era católica. E a Maria Stuart da Escócia, era católica e deveria ter sido a rainha da Inglaterra, mas foi decapitada. Mas voltando ao William Shakespeare, quem é que nunca ouviu falar numa peça de Shakespeare, um soneto, alguma coisa escrita por esse homem? Por mais humilde que essa pessoa tenha, por menos conhecimento, por menos lustro,
por menor arcabouço intelectual que tem. Arcabouço? Arcabouço intelectual. Então, eu quero dizer para vocês que é um livrinho que vale a pena você ler, porque você vai saber a cidade onde nasceu, a época. E um dos fatos mais importantes é que ele viveu na mesma época em que viveu Miguel de Cervantes, o grande patrono da língua espanhola. Aliás, se diz a língua de Cervantes quando se fala na língua espanhola. Então, quero dizer para vocês que este é um livro, claro que você tem que conhecer a obra, ler os livros dele, as coisas todas a respeito dele. Mas com esse livro você vai ter uma noção da extraordinária qualificação como homem, como ser humano. Porque as coisas que ele falava são atuais até hoje, o comportamento das pessoas, dos seres humanos que viveram na sua época. William Shakespeare, muita gente achava que as obras dele não eram dele. Aliás, eu já ouvi muita gente, não foi ele que escreveu, foi Lord Byron, etc. Mas as pessoas gostam de uma fofoca, né? Então, eu quero dizer que ele é realmente um gênio. Este é, talvez, o maior gênio da língua inglesa de todos os tempos. Seguramente o é. É que os clássicos não são atuais sempre. Impressionante, né? Exemplo do Príncipe. De Maquiavel. De Maquiavel, que é uma leitura atual, assim. É verdade. E Mari, em apoio a ti que gosta de Nietzsche, um telespectador do Atualidades Pampa... Acabou. Vamos lá. O Roberto Fraga, querido, mandou mensagem aqui no meu Instagram, @JessicaWeberOficial, e ele disse: sei que vou ser criticado, mas manda pro Mário uma frase de Nietzsche que gostei muito. Tudo é preciso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. E eu acho uma grande realidade isso. Tudo é maravilhoso quando a gente não tem nada, quando você conquista alguma coisa. Está aí a prova da genialidade deste grande alemão que foi Friedrich Nietzsche. Viu? Telespectadores também te apoiam. Deixa eles rirem Conheço de ti, muito Mário. essa frase. Ó, o nosso telespectador Vitor Castiel diz o seguinte... Esses caras tomavam uns porres de Atenção, presta atenção, presta atenção no serviço. Quem não toma porra? Com todo respeito, para melhorar nossa prefeitura em geral, o pet tem que ser um elefante ou um rinoceronte. Assim quebra tudo e recomeça novamente. Seria uma boa, né? Pisotear. Rafael Prado diz o seguinte: vou esconder meu Rottweiler preto para não roubarem, estou com medo. Ao seu Terra, diz o Chicão, tem razão. Eu não sei, ele mandou Que camisa um vídeo. tá o Chicão hoje? Olha, esse vídeo prova que o Chicão tem razão, todas as mulheres são interesseiras. Eu não sei que vídeo. Esse telespectador dono do Rottweiler vai rindo. Desde a idade da pedra, assim. Vai rindo. Fazendo piada com o negócio sério. Vai rindo. Prezada Magda e bancada, ontem um passageiro foi ferido em um ônibus em Gravataí. Um trabalhador que voltava para casa poderia ser eu ou qualquer morador da cidade. Morar em Gravataí é flertar com a morte diariamente. O perigo é real e iminente. O bandido não estava sozinho. Junto a ele estavam todas aquelas pessoas que compram mercadorias sem procedência ou de origem duvidosa. Sobre o motorista que agrediu as agentes da EPTC, representa o povo que elege políticos corruptos. O problema do Brasil é o brasileiro. Oi, Carlos Eduardo. Magda, Falar. posso Claro. mudar o rumo dessa prosa? Muda. Chicão Tofani. E o nome do cara é Lionel Messi. Não, esse é. Não. Mas ninguém duvidou foi que a Argentina... a melhor atuação dele pela Argentina. Messi botou a Argentina na Copa do Mundo da Rússia. A Argentina estava praticamente fora até da repescagem. Levou um gol aos 40 segundos. No início da partida. E o Messi foi lá, fez 3, atuação de gala. E será que se acordou um gigante para a Copa do Mundo? Eu acho que se acordou a Argentina agora, né? A Argentina vai dar a volta por cima. E o Brasil perdeu uma grande oportunidade de entregar o jogo para o Chile, que é o que todo o Brasil queria, em nome da dignidade, da camisa brasileira. Besterol está com um inimigo em potencial
e na Rússia. A Argentina E um inimigo com Mas não sangue adianta, no olho. mesmo que o Brasil tivesse entregue o jogo pro Chile, a Argentina classificaria. A Argentina precisava só... Mas aquele terceiro gol brasileiro que matou o Chile. Não, ele aquele classificaria. Foi ele, o terceiro gol. salvo, terceiro o Peru. Mas quem entraria era o Peru, quem entraria no Chile no lugar Como é do que Peru é? na repescagem. Quem O terceiro gol. Entraria o Peru. O Peru entraria. E a participação... Não, o Peru entrou, né? Não, o Quem Peru tá ficou de fora. fora é o Chile. E eu fico apanhando Ah, o aqui. Peru entrou. Não, por quê? Chile Por causa tá do Peru? Ele tá preocupado que o Peru entrou. Olha só, voltando à Copa... Não entrou todo, porque ele tem... Ele tá entrando. A repescagem. Não, ele tem que expulsar a repescagem. Ele não, mas Ai, tá Magda, chegando, né? Não acho nada. Ele não entrou Eu todo sou uma Peru. pessoa sem sorte. Porque se eu fosse com sorte, eu não favor. precisava ouvir essas besteiras, Por entendeu? favor. Se eu fosse uma pessoa de sorte, eu estava em outro lugar. Tem que ouvir umas bobagens dessa um homem velho, entendeu? De um homem velho, sabe, que não se toca, que isso não é bonito. Ô, Magda, viu? posso Falaram terminar a do homem velho e notícia colocaram Vitorino em no si? ar. Não sei por quê. Boa noite, terminar a turma notícia. linda. Só terminar a Continua notícia de com Depois eu não tenho a nenhuma notícia. vergonha de ser um homem Respeita a tua velho. amiguinha, respeita a tua amiga Eu que só tá queria lendo. dizer que eu não tenho nenhuma vergonha de ter 61 anos e ser considerado um homem velho. É, O maior um homem orgulho velho que sem tenho. respeito pelas E eu não pessoas. tenho nenhuma fala. vergonha, dona Magda, de fazer 60 É que o mau humor, muitas vezes, atinge as Não, pessoas mas não pela é mau humor, idade. Gustavo Vitorino, é Isso falta é verdade. de respeito. É, não, desculpa. não é falta de Fala, respeito, Cris não. Bart, conclui o teu assunto. Não, a participação inédita fica por conta da Islândia, que já se tornou, mesmo antes do Mundial, o queridinho, a segunda torcida de todo o planeta. Todo mundo está verdade. torcendo para o seu país A e para a segunda Islândia. seleção é a Islândia. A segunda seleção é a Islândia. E quem ficou de fora foi um dos países que mais investe nos últimos anos em futebol, que é os Estados Unidos. Muitos americanos desconhecem o futebol, mas aqueles que já se apaixonaram pelo esporte ficaram é muito ruim pro futebol. decepcionadíssimos. Muito ruim pro Eu não futebol. gosto dos Estados Unidos fora, porque é uma muito grande potência. muito ruim. Eu acho que leva mídia, leva recursos. Os caras sabem participar de torneios, campeonatos mundiais. Eu queria os Estados Unidos na Copa, mas também. estão fora. Mário Barcelos, notícias. Sobre a Dilma, né? Sobre Sim. o prejuízo à Petrobras com a compra de Passadina, o TCU bloqueou os bens da dona Dilma. 580 milhões de dólares dela, do Palocci e de toda aquela gente que estava envolvida. O Gabriele, que era o presidente da Petrobras, que estava junto com ela. E ela deve estar preocupada. Eu não sei se ela tem um patrimônio tão grande assim, não acredito que tem. O que tem está bloqueado, seja lá o que for, né? Que for 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, a Dilma está bloqueada. E hoje ela se manifestou dizendo que o Lula é o maior líder popular. Ela devia ter dito populista. Popular é do Brasil, colocou nas redes sociais, etc. Eu fui ver quantos acessos havia tido. 400. Só. Então, é o seguinte... Está essa coisa de ser presidente da República, as pessoas ficam enlouquecidas com isso. Agora, como o povo, o público, esqueceu o cidadão brasileiro em apenas um ano e pouco, a dona Dilma. É Tu acha que eles impressionante. esqueceram? Eu acho que esqueceram, as pessoas não falam, ela não faz parte da mídia. O Lula está sempre na mídia, pelo lado negativo. Pedir, exigir que o juiz Sérgio Moro peça desculpas por condená-lo? Que é isso? Onde é que nós estamos? Qual é o significado de tudo isso? Ele sabe que não vai ser candidato, então já está, como eu comentei, eu estava falando do Fernando Haddad, vai colocar o Fernando Haddad. Sinceramente... Que é um perito junto para entregar os tal dos recibos, verdade. né? Ele tá só incomodando. Não, com medo só de ser que o cara vai incomodando. falsificar, vai dar fim nos... É que não é que ele está com desconfiança, que o advogado tenha desconfiança da defesa dele, aquele advogado todo empoadinho. Não faz o gênero do Lula, aquele advogado. Não faz. Bom, e o julgamento sobre o afastamento de parlamentares pelo STF está empatado, tá? 4-4. Ou seja... Quais são? Temos Deixa eu aí ver, os votos. deve ser. Agora, eu estou na carona da Cris. A Cris falou uma coisa muito importante sobre o futebol. Os Estados Unidos fora é um colapso para o futebol. E a China fora da Copa do Mundo é dois colapsos. Mesmo. A China dá os salários mais caros do planeta fora. E os Estados Unidos fora. E, de repente, a Costa Rica está dentro. A Copa do Mundo realmente é democrática. É interessante isso. Costa Rica vai? Costa Rica Vai. Não é o Panamá Vaga que vai? direto. México, Panamá e Costa Rica? Não, México, Honduras e Costa Rica direto e Panamá na repescagem.
E os Estados Unidos ficou fora da Panamá está na repescagem? Com a Nova Zelândia, se não me engano. Com 6 para 4 vagas. E essa repescagem, o que é? Com quem é? A repescagem é uma chance do time, do país que não foi, ter uma segunda oportunidade. Ele pega o melhor terceiro do grupo, que se classificou 2 da Ásia, por exemplo, e enfrenta o quarto melhor o melhor que não se classificou do grupo da CONCACAF. Do outro continente. No caso da América do Sul, o Peru, que enfrenta a Nova Zelândia. Agora, o que a imprensa brasileira, a televisão brasileira fala na Argentina ou da Argentina? É impressionante. Sabe por quê? É mesmo? O brasileiro tem uma atração de Eu libido acho legal com o a argentino. Argentina brasileira. A mulher brasileira vai de Buenos Aires para ficar com a Argentina é brincadeira. Chile ontem, te lembra? E não admite uma Copa sem a Argentina. A mulher brasileira gosta muito de Argentina. Isso é Mas olha, eu não vou ser hipócrita, não. Eu torci contra a Argentina. Eu quero que a Argentina eu quero que o Messi veja a Copa pela televisão, mas eu não. Eu torci a favor. A mulher gosta muito da Argentina. Eu respeito a opinião de vocês, mas eu quero que uma Copa do Mundo de Argentina. Tem nada a ver. Futebol bom, a gente sabe que a Argentina, apesar de sempre foi um grande rival. O homem brasileiro é fascinado pelo Eu gosto da Argentina e não consigo imaginar uma Copa do Mundo sem o Messi. Meio sem graça, né? E o Cristiano Ronaldo já também não consigo imaginar, mas por outros motivos. Agora tem dizer que uma Copa do Mundo não vai ter graça porque não tem o Messi? claro. Esse que é o Cristiano Ronaldo. Quem voltou? Por mim, Copa do Mundo seria Congo, Uzbequistão, essas porcaria tudo. Eu quero ganhar, rapaz. Eu quero ganhar, eu quero que a Argentina se exploda, que a Alemanha vá pro inferno, que a Itália morra, eu quero todo mundo fora. O que ele diz da Argentina? Quer entrar já tudo ganho. Não sei, eu não entendi. Sim, ele quer a morte. Eu quero ganhar a Copa do Mundo, eu não quero... Mas precisa que os outros morram. Tu não pode ganhar pelo teu talento. Eu quero ganhar tudo. Tu quer armadilha. Mas ter talento vai pro Uzbequistão é melhor do que contra a Argentina. A rolada não tem graça, meu filho. Tem que ganhar na raça. Muito bem, então vamos fazer agora. Atenção. Acabou o futebol. A Devassa voltou ao nosso convívio. Então, hoje nós vamos ter o voucher no valor de R$ 70 da Devassa. Quem vai dizer a frase é a Cris Bart hoje. Cris Bart vai dizer a frase e vai valer para quem nos acompanha pelo WhatsApp. 999-77-7001. Um voucher no valor de R$ 70. Você vai dizer a frase, conforme a Cris Bart vai dizer, você tem que escrever direitinho. Vai ter a palavra Devassa. A palavra Devassa tem letra maiúscula, né? Porque é o nome da cerveja e o nome da mini cervejaria Devassa, onde você vai gastar o seu voucher do valor de R$ 70, se você for o Felizardo, certo? Vai escrever a frase certinha, vai colocar o seu nome completo e o número do seu documento, ou do seu CPF ou da sua carteira de identidade, certo? Então, como é que é? A Cris Bart agora vai dizer a frase, preste atenção, todo mundo presta atenção, vale só para quem se comunica conosco através do WhatsApp, 999-77-7001. Qual é a frase, Cris Bart? Chuvinha lá fora e aqui dentro de boas com a Devassa. Opa! Chuvinha lá fora e aqui dentro de boas com a cerveja, com a Devassa. Muito melhor que as frases do Vitorino. E aqui dentro de boas com a Devassa. Bem atual. Chuvinha lá fora e aqui dentro de boas com a Devassa. Essa é a frase, WhatsApp 999-77-7001. Magda, recebi aqui uma mensagem no Instagram do Ismael Córdova. E ele manda uma pergunta para o Marne também. Marne, olha, ele diz, se ele souber qual filósofo saiu com essa pérola, ele é demais, é o homem mais culto da face da Terra. A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Sabe de quem é essa frase? Eu sei! Essa frase é do Tu sabe famoso... porque ele escreveu? Não, ele não escreveu. Deve ser do Google, isso aí. Deve ser do Chaves. Não, é do Seu Madruga. É do Google. Quase, dei na trave. Não é do Chaves, é do Seu Madruga, o ator que fazia o Seu Madruga, que ele faz, né? Ele que inventou essa frase, assim como outras frases célebres, assim, ele... Uns 30 anos já. Pessoal... Que ainda, eu falei que ainda que tá no ar. inventa porque tá no ar, né? Eu não entendo isso, 30 anos, a mesma repetição. Mas obrigada, Ismael. Com sucesso. Adorei a lembrança. Tá, é o seguinte, não é para ligar para o WhatsApp, tá? É para escrever para o WhatsApp. Agora eu não estou conseguindo. Já tem a pessoa que mandou
Chuvinha lá fora e aqui dentro de boas com a Devassa. É o Henrique Mesomo. Henrique, obrigado por ter participado da nossa brincadeira. Você ganhou um voucher no valor de R$70 para gastar lá na mini cervejaria Devassa, que fica no 2º andar do Praia de Belas Shopping. Tem um funcionamento no mesmo horário do Shopping Praia de Belas, certo? E esse teu voucher tem o prazo, o tempo de validade de 30 dias a contar desta quinta-feira, dia 12 de outubro. A partir do meio-dia já estará liberado. Faça bom uso dele. Divirta-se. Depois que em 2016 a Assembleia votou e aprovou a tão polêmica extinção de 6 fundações, e também da Corag e da Superintendência de Portos e Hidrovias, a Justiça estava se manifestando no sentido de ter que ter um acordo coletivo antes da extinção dessas fundações. O fato é que o governo alega que tentou fazer esses acordos, mas que as pessoas não aceitavam, os sindicatos não aceitavam os acordos, então que eles não conseguem extinguir a tal das fundações. Sim. Entraram com um pedido na semana passada no STF e Gilmar Mendes deferiu em sede de liminar que se possa fazer a extinção das fundações sem esse acordo coletivo prévio. Tu viu isso, Gustavo Vitorino? Vi. O que acontece é o seguinte, o Tribunal Regional do Trabalho aqui estava complicando. Exatamente. Porque exigia que se chamasse os sindicatos para conversar, sim, e tinha que ter o ok dos sindicatos, e os sindicatos participarem, e não sei o quê. Aliás, o Tribunal Regional do Trabalho aqui adora sindicato, né? Eles amam sindicatos. Os trabalhadores reclamam, as empresas reclamam, mas os sindicatos são apaixonantes por TRT4. Aí diziam que tinha que negociar. Mas para que negociar com o sindicato? Por quê? Aonde que está na lei isso? Quer dizer, o gestor público agora precisa de autorização judicial para gerir a coisa pública? Pô, então não bastasse... veio o Gilmar Mendes nessa decisão? Não, finalmente o Gilmar Mendes acertou uma, né? Acertou uma. Mas empresa privada, que às vezes o cidadão quer encerrar as atividades, não, tem que negociar com o sindicato. Pô, aliás, eu recebi uma denúncia hoje que eu estou investigando, eu não sei se é verdade. Quero que as pessoas me ajudem, quem estiver assistindo. Tem gente, corretores de imóveis, estão recebendo execuções, citações de execuções de imposto sindical e contribuição sindical retroativo de 5 anos. Estão recebendo notas de 3, 4, 5, 6, 8 mil reais. Ué? Corretores de imóveis que já pagam o Cresci todo ano. E tem corretor de imóveis sendo executado por um tal de sindicato que eu não sei o que é. Eu recebi a denúncia de 2 pessoas diferentes que me falaram sobre isso. Se alguém tiver algum documento, alguma coisa, que sindicato é esse, quem é que está executando, qual é a base legal, porque dizem que até a justiça está decidindo em favor desse sindicato. Eu queria saber até que ponto isso é verdade. Eu procurei hoje e não achei mais informações. Eu gostaria, por favor, os nossos telespectadores que fazem esse programa também, com a sua informação, ontem corrigiram aqui uma barrigada que eu dei, eu gostaria que os telespectadores, por favor, ajudassem. Porque corretor de imóvel, Chicão, é mais ou menos como jogador de futebol. É 1% que é rico e tem carrão. Isso é verdade. 99% trabalha, rala, ganha aquela comissãozinha para pagar a despesa da família, coisa e tal, Aí, não, corretor de imóvel. É 1% dos corretores de imóvel que ganham um salário decente. Nem sei se 1%. É 1% que tem alguma coisa. O resto tudo luta com dificuldade. E agora mais essa. Eu recebi 2 denúncias tendo o mesmo conteúdo. Ou seja, tem um sindicato que eu não sei o que é, ou alguém executando os corretores de imóveis na justiça, cobrando 5 anos retroativos de uma contribuição ou de um imposto que ninguém sabe o que é, embora todos os anos eles tenham pago o seu Cresci, que é o recolhimento ao Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Eu gostaria, por favor, que os telespectadores ajudassem, à medida do possível. Vitorino, você falou uma coisa que está escrita na ditadura do proletariado, né, no começo da então União Soviética, os bolcheviques, etc., aquela história toda do comunismo. Esse é um princípio básico do comunismo, onde todo mundo manda. E sabe o que acontece onde todo mundo manda? Ninguém obedece. Este é o princípio do comunismo e por isso o comunismo foi abaixo. Todo mundo mandava. Então daqui a pouco ninguém obedece. Eu tenho direito a isso, eu também tenho direito. Não existe um comando, não existe um cérebro, não existe uma regra que dê
poder a alguém para determinar. Alguém tem que estar determinando. Todo mundo vai mandar. Não existe isso. Um tem que mandar, dentro das regras, evidentemente, porque senão vira absolutismo. Temos que obedecer. A quem dá as ordens? Vamos respeitar essas ordens. Claro que embasadas no direito e no processo democrático. É isso que o Vitorino falou. Todo mundo manda, ninguém respeita, ninguém obedece, ninguém faz absolutamente nada. Daqui a pouco vira festa. Cada um vai criar. Nós vamos criar o sindicato dos apresentadores de televisão. Aí daqui a pouco recebe uma nota, tem que pagar. Bom, aí não sei se a justiça se posicionou a favor disso, eu não sei. Por isso que eu estou pedindo informações, não consegui encontrar documentação sobre isso. Mas daqui a pouco os caras entram na justiça e recebe deferimento à justiça para executar a gente, porque um espertalhão criou o sindicato dos apresentadores de televisão. Para aí. Para aí, vamos parar com esse negócio. E hoje quem foi presa foi a Danúbia Rangel. A musa do tráfico. A mulher do... A Bibi? Do NEM. A Bibi da vida real. A Bibi perigosa da vida real. A mulher do NEM. Mulher do NEM. Foi presa, estava na casa de uma amiga, na Ilha do Governador, estava saindo de casa de carro. E é bonita ela? Ela foi presa. Ela é bonita, né, Chico? Eu não conheço ela. Ela é bem bonita. Bem Vou mostrar. O cara fica 3 anos na cadeia, perigosa, é uma gata perigosa. Boa noite. Boa noite, Carla. O Elton Júnior de Tramandaí pede que a gente mande um abraço para o filho dele, Davi, que está completando 7 aninhos hoje, que é nosso telespectador, assim como o pai dele. E aí eu quero também me redimir. A Elaine Calone diz que encontrou o Chicão ontem no Charim, que gostou muito de conhecer o Chicão e que tem um filho chamado Fábio, que adora ver o Atualidades Pampa, que fez aniversário no dia 5 de outubro. Aí vai também um beijo, 17 anos já tem o Fábio. E para completar, boa noite, bancada, certas coisas só acontecem em Porto Alegre. Dentre tantos absurdos, conseguimos ter alagamentos em cima de um viaduto. Na perimetral com Anilo Peçanha. A solução simples de um buraco na lateral do viaduto é analisada há meses. Vergonha de ser porto-alegrense. Abraço a todos. Geraldo, de Porto Alegre. Muito bem. Alagamento no viaduto. Que várzea. Meu Deus. Como é que consegue? É difícil. É difícil, né? Alagamento no alto do viaduto. Juro que não. Gente, é piada pronta. Não precisa fazer piada com um negócio desse. É piada pronta. Mário Barcelos, aproveita então, já que o filho do nosso telespectador de aniversário, vamos aos aniversários. O primeiro aniversariante é um grande, ótico alemão inventor, Carl Zeiss, né, das lentes, etc. Está de aniversário hoje. O Lawrence, escritor britânico, é também de aniversário hoje. O Theodor Adorno, que é um filósofo alemão de origem judaica que viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos e construiu a sua história nos Estados Unidos. Adorno. É aquele que fica sempre paradão, assim. Ele foi um filósofo. Como é que é, Vitorino? O Adorno sempre fica assim, paradão. Ele não resiste. Vai tomar uma decisão, O quê? do seu Vitorino, debochando do colega ali? Não, o colega que tem que se ver. Brian De Palma, diretor Não posso de tomar cinema todas as doses também, só no programa. Então o Brian De Palma, diretor de cinema norte-americano, e hoje tem a morte de um dos grandes homens, que foi o presidente Salvador Allende, que se suicidou naquele dia fatídico, né, em que foi atacado o Palácio de La Moneda, lá em Santiago do Chile. Olha aqui, a nossa telespectadora, Tatiana Farias, manda um e-mail longo. Preciso pedir help para vocês, tentei pedir ajuda para 2 deputados, Manuela Dávila e Marcel Van Hatten, visto que são de partidos de oposição. Queria que organizasse uma manifestação de pais e estudantes na véspera do Dia das Crianças. No estado, minha filha está há mais de um mês sem aulas, no município começou há pouco, mas como sou estudante de pedagogia e faço estágio no município, vi que irá se prolongar também. Estou preocupada, só que eu não vejo mais manifestações de estudantes e pais, somente o sindicato. Não aguento mais o estado empurrando com a barriga, o sindicato não vai parar até o governo sentar o bumbum para realmente negociar, e se não houver uma grande manifestação somente de estudantes, acredito que essa greve não vai parar. E é aí que entram vocês. Não é para defender ou se posicionar contra professores, e sim organizar uma grande manifestação com todos os estudantes a favor da educação. Não somente de escolas públicas, mas quem pudesse comparecer para dar mais força ao ato, estudante de faculdade, escola privada, todos da escola pública, para que eles resolvam de uma vez. E vocês têm muita visibilidade.
Mandei mensagem até para o MESPA, mas ninguém responde. A única pessoa que respondeu foi o Marcel Van Hatten. Olá, Tatiana. Retornaremos sua mensagem o mais breve possível. Obrigado por entrar em contato conosco. E no que nos for possível ajudar, estamos à disposição. Certo que a equipe deve ter falado com ele jamais aceitaria algo com Manuela Dávila e nem ela com ele. Antes de me xingar, por que os dois? Ela já pergunta e responde. Sim, se for de direita, eu não vou. Se for de esquerda, eu não vou. A escola que a minha filha estuda está muito atrasada. Uma professora lá disse para eles que a professora do ano anterior passaram elas por pena. Como fica a cabecinha deles? Eu estou organizando uma equipe na Uniriter para dar aula de reforço quando as aulas retornarem. Professores estressados, mas sem perspectiva de melhora na carreira, sem estrutura, escola empirista, futuro incerto. Ajudem-nos. Olha que horror o pedido de socorro dessa mãe, dessa senhora. Quantas pessoas não estão vivendo isso? E pedem ajuda para nós. O que a gente pode fazer, Tatiana? Dar voz a eles. A não ser ler isso aqui, ler, mas se os deputados não estão ajudando vocês, o que fazer? O Raman de Montenegro está dizendo o seguinte, Carla, dá para acreditar que a Dilma é a candidata com maior intenção de votos pelo Senado de Minas Gerais? Para quem? Superando já o povo brasileiro tem um sério problema de memória curta. Mas aí vai ao encontro do que o Marne falou, as pessoas esqueceram dela. Esquecendo dela, Marne, esquecem tudo. E aí ela pode ser uma... tem o governo que merece. E aí com esse esquecimento todo, ela vem forte numa eleição. Essas pessoas que estão lá não foram para lá de helicóptero de teco-teco, elas foram porque foram votadas. Então, a melhor forma de você saber até que ponto nós temos responsabilidade nisso que está acontecendo é quando alguém está reclamando do país na sua frente, você pergunta quem é que você votou na última eleição. Não sabe. Rapidinho a pessoa fica em silêncio. Mas, Vitorino, não adianta, pessoal. O Lazier Vota sempre nos mesmos. O Lazier contava uma história bonitinha na televisão. Todo mundo votou nele. Foi para lá, é um atraso de vida. O Aécio? O Aécio, então, é um engodo. É um rolo esses caras aí, não tem jeito. Hoje o ministro da Fazenda em Washington largou mais uma. Aliás, está se especializando em largar das suas, né? O ministro disse que existe um estudo do Ministério da Fazenda para rever o PIS e o PASEP. Ele disse que tem um estudo lá, nós estamos estudando, coisa e tal. Mas isso não implica no aumento de impostos. Ministro, para aí. O senhor está de sacanagem. Vocês estão estudando o que? A mudança da cor do papel da guia de pagamento do PIS, é isso? Não, eles estão estudando uma maneira de ferrar ainda mais. Não, olha só. Ele quer que a gente acredite que eles não estão pensando em aumento de imposto, não estão pensando no aumento do PIS e do PASEP. Quando todo mundo sabe que aumentar 1 ponto percentual é tudo que o governo quer agora para aumentar a arrecadação. Sabe, tem uma hora que, ministro, se não tem o que dizer, não fala. Mas, numa mesma frase, conseguir, tentar fazer um país inteiro de bobo... então estão fazendo estudos sobre o PIS e o PASEP, mas isso não quer dizer que tenha aumento de imposto. Já sei, vai mudar a fonte das letras da nota de cobrança, só pode ser. Ou a cor do papel. E o que esse cidadão está fazendo em Washington? Pergunta para mim? Foi lá olhar candidato à presidência. Foi lá olhar o obelisco, Pretenso candidato à presidência da República. Na verdade é o seguinte, o seu Meirelles foi muito bom no governo Lula, porque pegou um país organizadinho com a economia equilibrada das mãos do senhor Fernando Henrique Cardoso, que fez lambança, fez muita bobagem, que prescreveu a sacanagem dele toda, então hoje ele está faceirinho aí, pregando moral de cueca, mas a economia largou organizadinha. Aí o senhor Meirelles pegou o Lula saiu na gastança. Olha, a melhor coisa que tem é ministro da Fazenda de presidente irresponsável e gastão. Aí ele saiu bonitinho. Todo mundo achou que ele era bambambam. Agora que ele teve que pegar a onça pelo rabo, ou seja, o Brasil cheio de problemas de caixa, cheio de dificuldades, a gente viu que ele era uma grande enganação. Ele pode ser muito bom para a instituição financeira, diretor de banco internacional, mas de gestão pública ele não entende
ovo. Mas para variar, né, Gustavo Vitorino, eles pegam as pessoas que são boas numa coisa e botam para fazer outra, aí nada dá certo. Ele é fraquinho. E a segunda Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer Cuidado a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo anda meio perigosa. O outro já tomou um tombo. Mas ele não fez ainda, não foi assinado decreto nenhum, mas parece que decidiu que vai revogar o benefício a condição de refugiado do Cesare Battisti. E vai devolvê-lo. Estava na hora, né? O que acontece? Ele vai esperar o STF julgar um habeas corpus e depois desse julgamento, aí então assina o tal do decreto para acabar com a condição de refugiado. E ele faz a angioplastia? Vai fazer mesmo? Diz que vai fazer. Mas até o final não sei bem. Ele disse que vai esperar a decisão ainda. A situação do Cesare Battisti tem uma mudança de perfil importante. Qual? Nesse meio tempo, ele casou com uma brasileira e teve um filho brasileiro. É o que deve ter. Ele foi esperto, ele foi bem orientado. Então o STF talvez conceda o habeas corpus para ele. Ele foi orientado por advogado, ele casou com uma brasileira e teve um filho. Então... E na verdade, Temer está jogando para a torcida, né? O Temer está jogando para a torcida. Todo mundo quer exatamente isso, né? O Temer... Se o STF decidir que ele não consegue... Está jogando para a torcida. Ele disse que... Exatamente. O João Luiz Fantin Ramé, sobre a história dos pets na Câmara, ele manda um e-mail, disse para ele que tanto faz... um a mais ou a menos na Câmara, tanto faz. Já tem não dá para ofender os animais. Ele foi muito... prezada Magda e bancada, diz o Giovanni Prestes. Lei dos pets, lei do saleiro, substituição inútil de nomes de avenidas, com posterior reversão, etc. Não tenho dúvidas que essa nossa Câmara de Vereadores é uma verdadeira fauna mesmo. O problema é que é composta predominantemente por... jumentos, cobras e raposas. Abraços e bom feriado a todos. Sérgio Goulart. Agora a Argentina é candidata ao título? Peraí. Há um dia atrás estavam cogitando que nem fosse a Rússia. Jogo em que o Equador, além de ser ruim, não fez a mínima questão de ganhar. No Brasil é brincadeira. Pouco se falou na vitória, só sobre o Chile, para ficar babando o argentino. Porque se fosse nós no lugar deles, ontem iriam menosprezar a vitória e até mesmo dizer que ela foi arranjada. Acho que ele está falando de uma forma genérica. Não, mas ele não, primeiro, ele não viu o jogo. O Equador abriu o placar. 1-0 aos 40 segundos e o Equador não foi pro mas jogo. Depois não foi mais nada, né? Mas, Cris, o que eu falei, a imprensa brasileira deu muita repercussão para a Argentina. Isso é verdade, ele tem razão aí no aspecto. Mas era um jogo decisivo, né? Mas eu acho que tem de dar repercussão, é a Argentina. Eu sou fã notícia, eu também sou fã. Imagina se o Brasil fosse decidir contra o Peru, no Peru, a sua classificação, a Argentina já classificada, os argentinos ficariam de olho no nosso jogo. Mas é óbvio. Acho que é a maior rivalidade do planeta é Brasil e Argentina. O nosso telespectador... Não sei parar de falar do futebol. Manuel Azevedo. Boa noite. Não sou a favor de agressão nem contra mulheres, nem contra ninguém. Mas o caso das agentes da IPTC saiu na mídia, etc. Pois já presenciei situação de mulheres agredidas de fato, bruscamente chegando na delegacia, não conseguir registrar um BO. Lembro-me também daquela agente no Rio de Janeiro que autuou um juiz com habilitação vencida e o juiz deu voz de prisão contra a mesma. Lembram? E ela foi condenada e pagou 5 mil. Ela foi processada pelo juiz, teve que indenizá-lo em 5 mil reais. Então chegou à conclusão que a lei não é a mesma para todos. Abraços, Manuel Azevedo. Bem lembrado, seu Manuel. Mas não vamos pensar assim, vamos pensar que a coisa pode melhorar. Boa noite, simpática, inteligente e indisciplinada bancada. Os jornalistas esportivos, futebol, esmiuçam tanto cada jogo que chegam a dizer quantos quilômetros cada jogador correu. Pergunto agora aos nobres jornalistas, por que não se faz um levantamento de quantas horas, dias, semanas, meses e anos os deputados e senadores usam do tempo que deveriam trabalhar pela população para incriminar, julgar e discutir sobre falcatruas dos outros políticos? Eles recebem altíssimos salários e só ficam embrulhados em safadezas. Abraços, Ricardo Leonardi. Bem lembrado, né? Olha, tá chovendo aqui de mensagens de corretores de imóveis passando informações.
eles estão colocando, até eu cresci aqui se identificando. Olha, eu acho que a gente bateu na ponta do iceberg, viu? Mas me parece que a coisa vem do TRT4, mais uma do nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui, né? Os juízes estão forçando as pessoas a pagar, a parcelar, enfim, eles ajuizam a ação, cobrando 5 anos retroativos. Gente, eu não aguento mais falar TRT4, desculpe, eu tenho estômago. Por isso que muita gente quer extinção. Por isso que quer extinção. O TRT4 aqui já fez aquela papagaiada, que é o mínimo que a gente pode chamar, de querer tornar obrigatório uma contribuição que era alternativa, que era opcional, estava na Constituição. Vocês decidiram que por conta deles que era... Eu não sei o que tem o TRT4 aqui, que ama sindicato, ama essas coisas, essas corporações. Eu não sei o que acontece. Eu acho que o Tribunal Superior do Trabalho, o Conselho Nacional de Justiça, alguém tem que dar uma olhada pro TRT4, porque tá demais o negócio, tio. Tá demais. Isso aqui sabe? Aí, sabe o que vai acabar acontecendo? Daqui a pouco vamos criar eu já falei aqui, Sindicato dos Apresentadores de Televisão. Aí nós vamos receber uma nota de 5 anos retroativa para pagar. Aí, sabe? Aí, não dá ideia, Vitória, tu tá falando muito. Não, olha aqui, ó, OAB, daqui a pouco o Sindicato dos Advogados. Aí vem um cara me apresentar uma nota, quer dizer, eu já pago a OAB. Os corretores de imóveis pagam o CRECI, pagam a taxa anual, que é a entidade que representa a classe, que normatiza a classe. O conselheiro que normatiza e representa a classe. Agora, apareceu um tal de um sindicato aí que... o que me assusta é o Tribunal Regional do Trabalho dar provimento a esse tipo de coisa. Eu confesso que eu gostaria que o Tribunal Regional do Trabalho mandasse uma nota, ou pelo menos explicasse qual é o fundamento legal disso aqui, porque não dá para acreditar o que está acontecendo. Eu tenho pelo menos 30 mensagens aqui de corretores contando a mesma coisa. Mas para eles efetuarem essa cobrança, eles têm que ter um fundamento legal, ou não? Sim, tem que ter. Deveriam, né? O tal de imposto sindical, não sei o quê, só que agora o imposto sindical não vale mais, não pode cobrar mais. Aí eles querem cobrar retroativo, 5 anos. Como assim? Se não vale que mais... Que base legal é essa? Não, e as pessoas dizem assim que sentam na frente do juiz, o juiz, melhor você fazer um acordo, coisa tal. Como quem diz, se não fizer um acordo, eu vou te condenar do meu jeito. Razão. Pô... 5 anos, quer dizer, durante 5 anos ninguém cobrou. Desculpa, eu queria saber o que está acontecendo. O TRT4 aqui, vou te contar, tem cada decisão assustadora, gente. É empregado reclamando, é empresa reclamando, só que não reclama e comemora suas corporações e sindicatos. Pô, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, alguém tem que dar uma olhada no que está acontecendo, porque está demais. Está demais a coisa. O não fala hoje. Por quê? Eu estou ouvindo. Ele só fala de assuntos fashion. Eu acho que está tudo certo. Olha o olhar sofrido, assim, está tudo certo. Eu mostrei para ele a mulher sofrida, ele não tem nada hoje. Mostrou a mulher do traficante, o Ney. Ali prova mesmo que as mulheres no Rio de Janeiro estão pelo bife, né? Imagina uma mulher maravilhosa daquela ali, por que ela está com o Ney? Ela ama o Ney? Aquela mulher, ela já foi mulher de 2 traficantes que acabaram mortos e ela continuou agora com o Ney. Ela é especialista em pegar. Ela é a herança do trono. Exatamente, a guerra ficou entre ela, quando o Ney foi preso, a guerra ficou entre ela e o braço direito do Ney. Que é o Rogério 157. E aí a comunidade não aceitava ela porque ela não é da Rocinha. Ela é de fora da Rocinha. Ela tá lá só para fazer neném. Exatamente. E aí, não estava lá só para fazer neném, dá para fazer outras coisas. Mas a comunidade em si não aceitava ela porque ela era uma clandestina dentro da Rocinha, mas com muito poder. Porque disputava o poder com o braço direito do Ney. E o Ney mandando de fora, né? Que rolo. Mandando da prisão. Na medida do possível, porque tá numa prisão federal, né? Daí as coisas não ficam fáceis para ele. Mas não foi ele que comandou a ação lá na Rocinha? O que acontece? A polícia, ela tem certeza que foi? A nossa repórter policial. Nossa repórter policial. Só falta lá escolher de prova de bala. Vamos lá, nosso repórter policial. Não, mas é porque o caso é importante. Claro, importantíssimo. É a maior luta de guerra que a gente viu nos últimos tempos, né? Agora, dona Tudo isso que está acontecendo. O que não foi ele que comandou? Do presídio, sem ser presídio federal, que era o que a Defensoria Pública pediu para
para que ele retornasse ao Rio de Janeiro, aí sim é muito fácil o comando. Agora, de fora, em presídios federais, já fica bem mais difícil. Agora, de que forma foi feito o comando, eu não sei. Diz que o comércio interno de droga na Rocinha gera 10 milhões de reais por ano e 100 mil por mês só de gás foi e um conflito água. bem forte entre ela e o Rogério 57. e o tal do Rogério. Porque ele mandou matar o Rogério esse, né? O Ney. O Rogério esse tá com 70 carinhas de metralhadora. Falando em bandidos ou pessoas mal intencionadas, o Nussmann renunciou à presidência do COB. Ou mal intencionados, o Nussmann renunciou à presidência do COB. Digamos que teve uma saída forçada. O Nussmann estava namorando uma gata lá do Comitê Olímpico. Lá. Como namorando que ele é casado com a Marta? Não, ele separou já há algum tempo. Deve ser separado há muito tempo. Nova. E eu acho que a mulher não estava apaixonada por ele. Ah, claro que sim, ele é super querido. Casinha do Leblon? Não Porque sei. ele mora no Leblon, ali a Mas casa e o dele é uma bife? mansão. Tá pelo bife. É que o bife na casa do Nussmann é a milanesa. Porque com aquele monte de barra de ouro que ele tem, aquele monte de barra de ouro que ele tem em casa, é bife à milanesa. Com não pó é de assim? ouro. Não é um bife qualquer na casa do pó de Nussmann. ouro. Não é um bife qualquer. E eu queria falar para o nosso advogado da bancada, Vitorino, que está aí no seu celular, que eu li uma notícia que diz que os médicos cubanos do programa Mais Médicos estão entrando na justiça para reivindicar salário integral e também o que direito de maravilha. permanecer no Brasil. E vão ganhar. Mas eles entraram na justiça, não foi contra o governo cubano? Então, porque eles na não verdade, repassam, né? É. O governo brasileiro O paga dinheiro- pro governo de mas Cuba, como- né? O dinheiro era transferido para o governo cubano e aí eles transferiam para os médicos. Aí eles ficam com uma o salário É um parcial. caso complicado, que envolve aspectos de direito internacional muito complexos, porque esses médicos vieram para cá através de um acordo internacional entre Brasil e Cuba. Então, assim, o que prevê esse acordo? Até que ponto esse acordo fere leis brasileiras? Até que ponto vai ser reconhecido o direito desses médicos de permanecer em território nacional e ganhar vínculo empregatício? Até que ponto esses médicos têm o direito de exercer a profissão em território brasileiro, uma vez denunciado o acordo, porque parece que o acordo foi denunciado. Denunciado quer dizer encerrado. Então, assim, é um caso jurídico complexo. Eu não quero opinar de forma mais significativa, porque eu não conheço os meandros, mas ele certamente vai repercutir bastante, porque são milhares de médicos que vieram para cá. No caso são 154 ações movidas por 194 médicos e eles alegam que existe falta de igualdade de condições em relação aos brasileiros Tem que ver contratos e estrangeiros. coisas, né, Aí Gustavo? já entra a legislação trabalhista, entra a legislação trabalhista, Falta de direito igualdade de condições em relação aos brasileiros estrangeiros, já como mudou tudo, ó. argentinos. Ó. Eu Que eles posso não conseguem ponderar renovar por mais de 3 anos. pequeno Pode. ponto aqui. Pois não, pois o não, ponto pois que eu não. gostaria de ponderar Pois não, com todos querido Marvin. vocês, obrigado, senhora. O ponto não, querido Marvin. que eu gostaria de ponderar é o seguinte: esses médicos vieram para o Brasil, trabalharam, bons ou ruins, sei lá, diz que são bons, outros dizem que são ruins. Eles fizeram a validação do diploma no Brasil? Não, Não. não fizeram. Mas não exigiram, não fizeram. Agora, se um brasileiro faz faculdade na melhor Bolívia- faculdade do mundo... Mas é porque lá é assim, Tem que fazer lá é avaliação. assim. Aqui não é aqui. É isso Não que precisa você, ser na Bolívia. você que é esposa de médico, é por isso que eu fiz a pergunta. Mas para um pouquinho, eu faço um curso de medicina nos Estados Unidos, em Harvard, sei lá, qualquer lugar. Aí venho para o Brasil. Tem que fazer a validação, Tem porque o conselho vai que fazer a exigir. validação. Agora eles vieram, estão clinicando e não tiveram o diploma validado? Não. Eles estão trabalhando porque permitiram, né, Marvin? Eles não enfiaram o pé na porta e começaram a trabalhar. Pelo Eles contrário. fizeram um acordo entre os países, tudo assinado, tudo tratado, eles foram trazidos para cá, foram explorados pelo país deles De lá. origem, de origem, né? Pagamos a Porque conta. pagavam Muitos 10, já eles quiseram recebiam ficar. 500 pilas, sabe? Então, não é bem assim, é como diz o Gustavo. É muito complicado opinar sem ler, sem ver. A propósito de opinar sem ler, o Fabiano Silva pede o e-mail do Vitorino, porque diz assim, ó, posso enviar o documento referente à cobrança aos corretores de imóveis para ele. Obrigado, Fabiano Silva. O e-mail do Gustavo é gustavo@pampa.com.br. Gustavo,
pampa.com.br. Ao Alceu Terra diz o seguinte: boa noite. Ontem, entrando na Galeria Chaves Barcelos, vi um anúncio que os Correios estavam dando um kit de antena e decodificador de sinal digital. Então, fui na agência dos Correios e me disseram, olha que feio isso, que só vagabundo tem dinheiro ao kit, pois só para tem direito ao kit. Direito ao kit. O que eu disse? Dinheiro. Ai, perdão, ao kit. Pois só para quem recebia algum benefício, para quem recebe algum benefício do governo. Como sempre, quem paga imposto não tem direito a nada, mas os vagabundos ganham tudo. Abraço a todos, Alceu de Viamão. Não sei o que é isso, seu Alceu. Então eu acho que é quem ganha salário mínimo. Salário, não, acho que é aquele salário, não sei aqui. Família. Bolsa Família. Não sei quem são então. Não é para o senhor, desculpa. Fabiana, já dei aqui. O Dagoberto Dutra Vares mandou um e-mail assim: by the way, George Harrison faleceu em 2001 aos 58 anos de idade. Dagoberto Dutra Stay. Não sei se a gente falou sobre o... eu que estava falando. Isso aí. Tá. Sorry. Sabe que na Redenção, terça-feira, Redenção, uma estudante de jornalismo, eu cinegrafista, então, fazendo um trabalho para a faculdade, que é o Tofani, foram entrevistar um casal sobre vacinação. O casal, o filho e tal, eles chegaram para fazer, né? E aí foram abordados por duas pessoas e tal, conversaram com eles, trocaram uma ideia, eles nunca pensaram que eles seriam assaltados, né? Aí eles fizeram a reportagem, o casal era contra a vacinação, enfim, acabou a reportagem, o que aconteceu? Esses dois homens foram lá e assaltaram a estudante de jornalismo, o cinegrafista. Eles esperaram tudo acontecer. Nossa, e aí foram lá e abordaram. Esperaram as câmeras desligarem, os microfones foram lá e abordaram, roubaram tudo. Coitadas pessoas. Exatamente, estudando, fazendo trabalho para a faculdade, ali cumprindo com o seu dever. Na Redenção, qual é a segurança que se tem? Claro, quantas pessoas do bem não se organizarem e criarem milícias que em países da Ásia já criaram, vai ser isso aí. Outro anda armado e está sujeito a ser preso. Outro vai para a estatística. Ser preso ou morrer, né, Chicão? Porque tu andar armado... O que acontece, Mas então tu vai para a estatística. Hoje, como disse a ministra complicado. E presidente do STF, Carmen Lúcia, se a gente soubesse o que ela sabe, nós não dormiríamos, né? E teve reportagem falando também sobre a entrada do crime organizado dentro da política. A gente já, como o Gustavo chamou a atenção nessa semana ainda, teve todo o acontecimento da eleição no Rio de Janeiro, que vários morreram pré-candidatos, porque se diziam líderes comunitários contra o tráfico, foram lá se candidatar, disseram que iam ser candidatos, matavam, entendeu? Eliminavam. Aqui, vereador de Novo Hamburgo também ligado com o tráfico. Então, o que acontece? A gente está numa situação muito complicada, porque no momento que eles mandarem também dentro da política, daí eles tomaram conta total do nosso país. Eles já estão na política. Eles já estão, mas estou dizendo tomarem conta. São identificados parlamentares em várias cidades, vereadores. Eu conheci um deputado agora que tem identificação com o crime organizado. Quem assistiu o filme Tropa de Elite 2 está vendo ali uma ficção documental. E detento pode votar, né? Tem direito ao voto, né? Não. Não? Ah, bom. Não, fiquei em dúvida, sabia? Eles votam? O pois detento, não. Pode, condenado fica com direito político suspenso. Eles fazem o Enem. Então tá. Então é os que não são condenados, não tem exatamente, que estão em prisão provisória. Prisão provisória. Mas a prova do Enem eles fazem. Né? Sim, mas a prova do Enem é para estudar, porque tem um dispositivo. Sim, recebem vacina, então, Marcelo Odebrecht professores, recebem várias coisas. Não está julgada a sentença dele. Mário Barcelos, mais notícias. Bom, eu estou com uma boa notícia aqui, que duas crianças vítimas do incêndio em Janaúba deixaram o hospital. Duas crianças pequeninas, uma de 5 anos, 4 anos e tal. O incêndio na creche, todo mundo conhece a história, né, que foi aquele horror. O cidadão se encharca de gasolina e se abraça às crianças. Aquela professora vê a atitude, se joga contra ele e consegue salvar algumas crianças, mas no final também morre queimada, com queimadura de 1º, 2º e 3º grau.
Inclusive, ela recebeu grandes homenagens de toda a cidade. Até do presidente da República. Do presidente e tal. Nada mais justo, porque essa mulher é uma heroína, indiscutivelmente. E esse cidadão era um desequilibrado, uma pessoa que não estava no seu juízo perfeito há muito tempo. E a irmã... Tinha sido afastado por problemas psicológicos, né? A irmã dele dizendo, a família, muito simples, muito humilde, dizendo, a família tem vergonha desse nosso irmão. Nada mais a falar. Do seu Albino Martins diz assim, diz pro seu Marney falar português, ele fala muito difícil, que nem os ministros do Supremo. E vocês ouvem Marília Mendonça? Quem é Marília Mendonça, que eu não conheço? Essa é uma pessoa simples. É uma cantora sertaneja. É uma pessoa simples, que fala muito simples. Ele diz que tu fala muito assim, tu é muito culto, então às vezes ele não te entende. Ele é muito erudito. Muito erudito, obrigada, era essa palavra. Ele tem muita tosse também, coitado. Quero mandar um beijo para o aniversariante dessa quarta-feira, que eu não mandei no programa ao vivo, estou mandando agora, pro seu Clemente, marido da Janice, minha amiga, que estava de aniversário. Parabéns, um beijão. Beijo pro seu Clemente. O que é harp? Harp. Mariana, quer que a gente fale sobre harp? O que seria? Não sei o que é isso. Como é? H-A-R-P. Nos noticiários físicos e químicos falando sobre este assunto, fiquei bastante preocupada. HARP fica abaixo dos armamentos nucleares de tão perigosa. Não sei o que é, Mariana, mas eu tô com muito medo. Não sei o que é isso. Mas isso eu entendi. Também gostaria de mandar beijos a todos, em especial pro Magno Barcelos, que gosta muito. Beijo, boa noite pra vocês. Amanhã a gente está aqui ao vivo em cores durante o feriado. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.